Oi pessoal, tudo bem? Muito bom dia. Hoje, domingo, dia 20 de 7 de 2025. Olha, já tocando na minha tela aqui com o concurso de ontem, o super acumuladão aí de 10 milhões de reais, né? Olha, pagou bem, hein? Pagou 2.903.452,19 para cada um dos três ganhadores das três apostas vencedoras dos 15 pontos. E para 14 pontos também pagou muito bem, bem acima aí dos R$ 1.500, que é o que a gente espera. Embora o concurso esteja, né, estava acumulado, né, mas é um prêmio muito bom porque eu acho que também é proporcional, né? Mais gente aposta, né? A chance de ter mais ganhadores. Então, quando esse número aqui num concurso regular, um concurso normal aí que acontece todos os dias, fica na faixa dos 200 ganhadores, o prêmio é sempre acima de R$ 1.500. Obviamente, aí com dois concursos acumulados, aí muito mais gente apostou, então deu aí R$ 2.286,73 para cada um. Meus parabéns a todos vocês. E tá aqui, olha, deixa eu pegar minha primeira tela, então. Esse foi o concurso, essas são as dezenas sorteadas, você pode anotar aí, então, 02, 03, 06, 07, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23. Gente, deu até um frio na barriga aqui que quase falharam as quatro dezenas pilares, a 01, 02, 24 e 25. Então, no concurso passado, a gente teve aí a falha da 01 e da 02. E agora, nesse concurso de ontem, tivemos a falha da dezena 24 e da dezena 25. Quando essas quatro dezenas falham juntas, né, acontece algo, né, como isso daqui que eu vou te mostrar. Então, vamos pegar numa ferramenta aqui dentro do GeraSorte, vamos clicar aqui em Estatística. Claro que depois de você logado, se não tem o cadastro, faz o cadastro para testar o site. O que a gente vai fazer aqui, olha, é simplesmente abrir essa caixinha de opções aqui e selecionar essa segunda opção, estatística personalizada. Com a estatística aqui, eu vou clicar em cima dos números 01, 02, que representam a minha primeira bola, a primeira posição, por isso que a gente chama de pilares, e a 24 e a 25 representam, então, no caso, a última bola, última posição, né, em praticamente 85% de todos os concursos. Então, dessas quatro dezenas, que a gente chama de pilares, porque são dois extremos, né? Pega a primeira bola e a última bola. Então, a gente sempre verifica qual a saída, né? Qual a melhor forma de escolher entre essas quatro dezenas. Perceba que aqui não tem nada ainda, a única coisa marcada aqui com dados é nenhuma dessas dezenas aqui, mas ainda não foi submetido a todos os sorteios aqui. Então, a gente vai clicar aqui em gerar para preencher tudo isso daqui para mim. Cliquei aqui em gerar e muito bem, ele assumiu então as quatro dezenas, está aqui as quatro dezenas que eu coloquei, e aí ele me monta esse quadro estatístico aqui com 5 possibilidades. Então, nenhuma possibilidade de sair nenhuma dezena disso daqui, uma das quatro dezenas, 2, 3 ou até mesmo as quatro dezenas. E o que eu quero mostrar para vocês é isso daqui que me deu frio na barriga. Nenhuma das quatro dezenas está com atraso tão grande, 555 concursos, sendo que a cada 73 concursos é para falhar essas quatro dezenas. Então, se a gente fazer uma continha bem rápida aqui dividindo 555 por 73, a gente tem 7,61. Significa, né, que já está praticamente 7 vezes mais atrasado do que o normal. E o atraso, além dele estar muito maior que a média, ele é contabilizado o maior atraso registrado até hoje. Então, quase que dá aí uma zebra, e não é uma zebra por ter acontecido somente 1,36%. Né? Só aconteceu em 47 concursos a ausência desses quatro números. E quase acontece isso de novo. Né? O que aconteceu ontem foi exatamente essa linha aqui. Ó. Veio uma das quatro dezenas, só veio, né, a dezena 02, que a gente pode analisar aqui, né, pela listagem detalhada. Então, como você pode ver, o que mais vem é de 2 a 3 dezenas e às vezes 4 dezenas. Mas o ponto de equilíbrio está exatamente aqui, olha. 2 das 4 dezenas, inclusive, né, isso daqui que era a melhor opção, agora, né, deixou de se tornar a melhor opção, é a segunda melhor opção. Então, você escolher colocar nos seus jogos sempre de 2 a 3
dessas 4 dezenas, você está sempre fazendo um bom jogo. Beleza? Espero que você tenha gostado. Não só essa estatística aqui, mas aqui, através dessa ferramenta, você pode apagar aqui e montar a sua própria estatística aqui, ó. Por exemplo, né, a gente pode colocar aqui a estatística dos números no T, né? Isso não te representa um T? Não parece um T para você? Essas 9 dezenas que eu marquei aqui? Quando eu clicar aqui em gerar, você vai conseguir enxergar melhor, tá vendo? Então ele assumiu o T aqui. São 9 números, então, né, do 10 para cá fica zerado, porque, né, não existe possibilidade. Mas temos aí 10 possibilidades, contando também nenhuma das 9 dezenas, ela entra como possibilidade, isso nunca aconteceu, tá? Então, tá zerado aqui, beleza? Então, o ponto de equilíbrio nessa estatística específica aqui, olha, é esse daqui, é o maior número da coluna frequência, então, que já saiu em 1068 concursos, a cada 3 concursos em média. Se você colocar de 5 a 6 dezenas no seu jogo, você está sempre equilibrando o seu jogo e tendo possibilidade aí de entrar na zona de premiação. Beleza? Então, essa é a estatística personalizada. Quer montar um outro jogo? Apaga isso daqui, monta um outro conjunto. Por exemplo, aqui, olha, agora eu vou fazer diferente. Vou fazer aqui, olha, números no Z. Z de Zorro. Isso não te parece um Z? A partir do momento que eu clicar aqui em gerar, você vai ver que ele assume, você consegue enxergar melhor que parece uma letra Z isso daqui, ó. Beleza? Então já são mais números, né? São 13 números que compõem a região do Z, e aqui você tem todo o quadro estatístico também. Você pode colocar o seu próprio jogo, o seu melhor conjunto, tá? Então essa ferramenta é bem dinâmica, ela é bem flexível aí para cada apostador, aí você pode utilizar ela todos os concursos. Legal? Então aqui na região dos primos veio 8 dezenas, bolinha vermelha para números primos e para gabarito de colunas, que está deixando a desejar aí ultimamente, também sempre aparecendo uma bolinha vermelha no gabarito de colunas. O gabarito de colunas, eu tenho um vídeo, né, que eu vou deixar linkadinho aqui ou lá dentro das informações do vídeo aqui, você clicando em mais, mostrar mais, aí você vai ver que tem várias informações aí que você pode seguir do site, beleza? Números primos veio 8 dezenas, 7 na cruz, 8 ímpares, 8 na moldura, 4 de Fibonacci, 4 na progressão, repetiu 8 do último concurso, padrão de linhas 44322, padrão de colunas 54321, um quarteto de 8 aqui, né? 8 primos, 8 ímpares, 8 na moldura e 8 repetidas do último concurso, né? Bem estranho, né? Mas coisas de loteria acontece. Então, 2 bolinhas vermelhas. Tá ainda, né, dentro do esperado aqui, né? Não espere que vá sair tudo isso daqui bolinha verde, né? Tudo dentro do padrão. Isso acontece às vezes, mas, né, não espere. A maior parte dos concursos aí vai falhar de 1 a 2 critérios aqui. Então você sempre vai ver uma bolinha vermelha aqui para uma das condições aqui da minha tela. Aqui 3 conjuntos de... aliás, aqui as 25 dezenas organizadas na estatística dos 10 últimos concursos. A 12 está sendo a melhor dezena, seguida da 16, da 03, da 04 e assim por diante. Desse conjuntão que você escolhe de 5 a 8 dezenas. Do conjunto das intermediárias você escolhe de 3 a 4. E esse daqui é o pior conjunto, então a dezena 08 com a pior performance nos 10 últimos concursos. Então você pode escolher de 3 a 6 dezenas. Bate um print dessa tela aqui para você conseguir se guiar dentro das estatísticas. Aqui, 3 conjuntos de 17, 18 e 19 dezenas. Tá? Vou deixar lá no bloco Gerar Sorte. E aqui eu esqueci de gerar, então a gente vai gerar bem rapidinho. Esse geradorzinho simples aqui tá lá na sua área de assinantes, na sua área de estatística, tá? É só você pegar e aqui ele vai assumir tudo isso daqui que já vem pré-configurado aqui. Tá? E ele gera aqui 20 jogos aqui para mim dentro dessa caixinha. Beleza? Aqui nesse outro box aqui eu posso colocar coisas mais específicas. Coisas que eu gosto muito é de colocar exatamente 9 números repetidos. De 4 a 5 Fibonacci, né? E exatamente 8 números ímpares. 8 números ímpares, eu não me lembro se saiu aqui, ó. Saiu. Era o que a gente estava esperando. Então agora eu mudo de novo. Então eu coloco de 7 a 8 ímpares, que é a segunda coisa que mais acontece. Beleza? E agora, ao invés de eu clicar aqui no normal, eu vou clicar aqui em critério para ele pegar isso daqui, olha, que está configurado aqui. Ele me gera então os jogos aqui. Tá? Você pode parar o vídeo
ou você pode ir lá no blog Gera Sorte, tá? E copiar e colar, que eu vou deixar esses 40 jogos lá para você copiar e colar. Padrão visual, comportamento individual das dezenas, ainda não apareceu a máscara, mas escuta o que eu estou te falando, que está próximo de acontecer aí máscara. Máscara, né, como eu expliquei no vídeo de ontem, é exatamente, né, o que aconteceu aqui, só que aqui ainda foi um fato até curioso, porque uma máscara por 3 vezes consecutivas. Não é isso que a gente espera. A gente espera que ela repita, né, em relação somente ao concurso anterior. Então, descarte esse daqui, olha. No caso seria 21, 23 e 24, com falha das dezenas 22 e 24. Então, aconteceu exatamente em relação ao concurso anterior. Para a gente utilizar uma máscara, então, por exemplo, na linha 5, basta que eu utilize as dezenas 21, 22 e 23, com falha da 24 e 25, eu vou estar utilizando exatamente a mesma máscara. Se eu for utilizar a máscara da linha 4, eu devo colocar as dezenas 17, 18, 19 e 20 com falha da 16, tá? O máscara, ela é um critério de eliminação, tá? Não é para você fazer isso daí em todos os concursos, é quando ela está atrasada. Ela quem? A máscara de uma das linhas. Por exemplo, se você for utilizar a máscara da linha 1, basta você colocar somente as dezenas 02 e 03 com falha da 01, 04 e 05. Faz a mesma coisa então para a linha 2. Coloca a dezena 06 e 07 com falha da 08, 09 e 10. E assim que funciona então máscara. É um critério de eliminação, mas quando ela fica muito ausente, a gente escolhe uma das 5 linhas, ou talvez até 2 das 5 linhas, porque já aconteceu, né? 2 máscaras no mesmo concurso. É mais raro, tá? Mas pode acontecer também. Pode te dar uma premiação inferior, pode te tirar os 15 pontos, mas pode te dar então várias premiações, né, inferiores. Beleza? Então, isso daqui é o comportamento individual, padrão visual, comportamento individual das dezenas. A gente tinha o retorno após a falha da dezena 06, retornou com sucesso, dezena 12 continua presa, dezena 19 continua presa, dezena 21 é presa a partir de hoje, juntamente com a dezena 22, e a dezena 25, como eu também tinha alertado, que ela já entraria no momento de falha, aconteceu a falha, então a gente vai aplicar então o retorno após a falha, que seria um evento parecido com o que aconteceu com a dezena 06. Ficou presa por 4 ou mais concursos, sofreu a falha e logo em seguida retornou. Isso a gente chama de retorno após a falha. A gente pode aplicar então esse comportamento para a dezena 25 aqui. Beleza? Bom, eu estava olhando então a ferramenta excluir colunas, a performance das matrizes de 20 colunas aqui não foram boas para 15 pontos, foram muito boas para 14 pontos. É claro, né, que eu estou considerando, né, matrizes com premiações inferiores. Se você for utilizar, é claro, uma matriz de fechamento de 15 pontos, ela vai dar 15 pontos, né, se não tiver nenhuma dezena fixa. Se tiver dezena fixa e acertar também as dezenas fixas dentro da matriz, ela também vai dar os 15 pontos. Mas o que a gente sempre espera é que numa matriz com poucos jogos e com uma garantia de premiação inferior, como é o caso dessa daqui que eu deixei nessa tela, fazendo uma leitura aqui para você poder entender. 25 é o número de dezenas que a matriz trabalhou, então trabalhou com todas as dezenas da Noto Fácil. 20 são os conjuntos por linha, que são colunas, então coluna 1, coluna 2, coluna 3, até a coluna 20. Você pode ver que são representados por esses quadradinhos a coluna aqui. E depois do 20 aqui está tudo desabilitado porque não existe coluna 21, 22, 23 e 24. Beleza? Esse 13 aqui significa que tem um prêmio aqui dentro de 13 pontos se essa condição, que é o 15, for atendida. O que é esse 15? As 15 dezenas sorteadas tem que estar dentro das escolhidas aqui. As escolhidas é o primeiro parâmetro. Se você está jogando com 25, obviamente as 15 estão dentro das 25, então, só que já se torna verdadeiro, então o 13 já é garantido aqui, se esse penúltimo parâmetro aqui for igual a 0. Se ele for maior que 0, significa que você tem mais uma restrição, uma barreira. Precisa acertar a dezena fixa aqui, tá? Normalmente as dezenas fixas, elas aparecem aqui quando você clica em editar, ela vai aparecer nesses primeiros quadradinhos aqui. Se tiver algum quadradinho com uma borda aqui, que eu já vou mostrar para você, um exemplo, ele tem dezenas fixas, tá? Fechando aqui,
E esse 27 aqui é a quantidade de grupos de 20 colunas que tem. Esse 0 significa fixas. E esse 3 aqui significa a quantidade de prêmios que tem aqui dentro. Então, tem 3 premiações de 13 pontos aqui dentro, né? Porque são dezenas, não tem dezenas fixas. Então, só tem uma condição que já é fechada. Então, ela sempre vai dar pelo menos 13 pontos essa matriz. O que eu tenho que fazer? Acertar 5 números. Quais 5 números? Os 5 números que aparecem dentro das caixinhas de premiações. Essas são as caixinhas de premiações. Então, essa matriz aqui no último concurso, no concurso de ontem, ela apareceu um resultado aqui na caixinha de 15 pontos. Significa que a própria matriz, ela premiou com 15 pontos. Vamos fazer um teste bem rapidinho. Eu vou selecionar toda a matriz aqui, vou dar um Ctrl C, vou abrir a ferramenta de conferência e simulação aqui numa outra guia, conferir a aposta. Bom, eu já dei um Ctrl C lá, vou dar um Ctrl V aqui, ó. Então, se eu fosse conferir então os 27 grupos de 20 colunas, né, teria então uma premiação de 15 pontos aqui. Isso aqui são premiações multiplicadas, então não se apegue muito a isso. Eu só queria mostrar que a própria matriz, então, ela teve uma premiação de 15 pontos, beleza? E é exatamente o que aparece aqui, ó. Ela não teve uma premiação de 14 pontos. Vamos voltar então aqui de novo. Embora aqui apareça 75 premiações de 14 pontos, é porque é uma tabela multiplicada. Mas se você rolar aqui, olha, você vai ver que a caixinha de 14 pontos não tem nada, porque não teve premiações. É porque quando você faz 15 pontos num volante de 20 dezenas, é uma premiação multiplicada. Ele representa um prêmio de 15 e 75 prêmios de 14 pontos. Você pode consultar isso daí com mais propriedade dentro da tabela da Caixa, no site oficial da Caixa. Beleza? Vamos fechar aqui então. O que mais que eu tinha falado? Então, o que eu tenho que fazer, no caso, o que eu teria que ter feito é simplesmente ter acertado essas 5 colunas aqui. Coluna 3, coluna 4, coluna 7, coluna 19 e coluna 20. Vamos fazer isso daí bem rapidinho. 3, 4, 7, 19 e 20. Contador de cima vai somando, o contador de baixo vai decrementando. E quando eu clico aqui em excluir colunas, ele simplesmente transforma o prêmio que está aqui, né, que é uma matriz de 20 colunas, numa matriz de 15 colunas. Ctrl A, Ctrl C, e se eu tivesse, né, ido lá para a ferramenta de conferência e simulação, novamente, cliquei aqui em conferir a aposta. E agora sim, então, eu tenho 27 jogos de 15 dezenas e tá aqui, olha, um prêmio de 15 pontos, então seria o volante de número 25, cartão 25. Não teria feito 14 pontos, não teria feito 13 pontos, teria feito 5 premiações de 12 pontos e também 10 premiações de 11 pontos. Com apenas 27 jogos, gastando isso daqui para registrar o meu jogo. Beleza? Então, essa é a forma correta, então, de você poder entender aí, né? É a forma que eu achei melhor para poder explicar para você essa ferramenta. Legal? Selecionando tudo, desmarcando tudo, vou limpar aqui também e vou mostrar bem rapidinho, então, uma das matrizes aqui que não premiaram com 15 pontos. Olha, são matrizes com garantia de 15 pontos com dezenas fixas. Então, neste caso aqui, olha, a gente sempre vai olhar o penúltimo parâmetro aqui, ó. Olhando para a direita para a esquerda é o segundo aqui, ó. Primeiro, segundo. Então, esse parâmetro aqui, ó, 0. Tá vendo? 0 significa que essa matriz aqui, olha, ela teria dado a premiação de 15 pontos. Vamos deixar atualizar. Pronto, atualizou aqui, olha. Foram um prêmio de 15 pontos, 45 de 14, 201 de 13 e assim por diante. Beleza? Voltando aqui, então, na seleção das matrizes. Essa é com uma dezena fixa, essa daqui é com 2 dezenas fixas, essa é com 3, com 4, com 5, com 6, até com 10. Eu coloquei aqui para você ver a progressão, o quanto vai reduzindo os volantes. Por exemplo, aqui como não tem dezenas fixas, você só precisaria acertar os números que aparecem aqui dentro dessa caixinha, é uma condição só. Esse daqui já são duas condições, já tem a condição de você acertar, além dos números que vai aparecer aqui, e que a matriz também acerte uma dezena fixa, normalmente vai ser a primeira. Eu vou colocar esse resultado aqui porque parece que não premiou esse daqui, ó.
É, exatamente isso daqui, ó. Vamos fazer a leitura, então, para poder entender. 25 significa que tem 25 números aqui. 20 são 20 colunas, né? Organizados, então, a matriz organizadas em volantes de 20 dezenas, ou 20 colunas aqui. 15 é um prêmio a ser garantido. Outro 15 aqui seria a condição para se ter esse prêmio. 194 são 194 grupos de 20 dezenas, ou 194 volantes. 5 significa que aqui dentro, então, as 5 primeiras dezenas aqui, do 01 até o 05, é fixa, aparece em todos os volantes. E esse 1 aqui significa que tem pelo menos uma premiação. Então, sempre que você vê esse penúltimo parâmetro maior que 0 e clicar aqui em editar, você vai ver que tem, então, as bordinhas vermelhas aqui, indicando que essas 5 dezenas teriam que ser fixas aqui. E se você olhar aqui, ó, falhou a dezena 01, eu não acertei. Dezena 02 acertei, dezena 03 acertei, dezena 04 eu não acertei, não saiu, dezena 05 também não saiu. Por isso que só deu 14 pontos se eu não precisasse alterar nada aqui, ó. Se eu tivesse alterado, teria tido os 15 pontos aqui. Eu vou fazer bem rapidinho para você ver, então. Selecionar todas as dezenas e agora eu vou fixar, então, nesses primeiros 5 quadradinhos aqui, 5 dezenas que saíram no último concurso. Vou pegar a primeira, então, a dezena 02, clicar em cima dela para deixar vermelhinha. Pode ser a 11, qualquer outras dezenas que estejam dentro do concurso. Se eu definir como fixa, ele vai rearranjar aqui a matriz e vai dar, com toda certeza, o prêmio de 15 pontos. Vamos colocar aqui o 14 também, o 17 e o 18. E mais uma dezena aqui, pode ser, por exemplo, a dezena 23, a última dezena. Beleza? Então, todas as dezenas que estão aqui nos quadradinhos de fixas, eu acertei então com o último concurso. E se eu clicar aqui em recombinar, no caso, ele vai atualizar a minha matriz aqui e você pode ver que não só fez uma premiação de 15 pontos, mas fez 4 premiações de 15 pontos. Se dentro da matriz eu tivesse rearranjado a matriz, obviamente não é só isso, eu teria que acertar uma dessas 5 linhas. Agora sim, então eu teria que, por exemplo, vamos pegar aqui esse último aqui, ó, 5, 6, 11, 5, 6 e 11, 12 e 20. 12 e 20. Então, se eu tivesse acertado nesta matriz aqui que eu acabei de rearranjar, tá? E clicado aqui em excluir colunas, pronto, ele me transformou então aqui os 194 grupos de 20 colunas em 194 grupos de 15 colunas. Dá um Ctrl A, um Ctrl C. Vamos chamar a ferramenta de conferência, ela já está aqui, então eu posso limpar aqui, soltar o meu jogo aqui e olha só, teria um prêmio de 15, 2 prêmios de 14, então teria estourado a boca do balão aí. Então, ferramenta top das galáxias aqui, eu não canso de mostrar essa ferramenta, porque é uma ferramenta única e exclusiva aqui do site GeraSorte, eu criei há muitos anos atrás, e eu estou cada vez mais colocando novos recursos, para quando chegar em setembro na Loto Fácil de Independência, você faça uma boa premiação, e é claro, me dá um presente aqui, né? Se lembrar, é claro, né? Beleza? Fechando aqui então, fechando a ferramenta. Ciclo das dezenas, não completou o ciclo com 3 concursos, portanto a gente já tem 3 concursos, isso daqui já não pode mais acontecer, tá? Então o que pode acontecer agora é um fechamento de ciclo com 4 concursos, ainda estou na dúvida. Eu falei que poderia ter falhado uma dezena, falhou 2, né? Falhou 2 dezenas, então ainda a gente tinha 3 dezenas, só foi sorteada uma, ainda está faltando 2 para completar esse quadro, para termos aí o fechamento de ciclo, tá? Não sei não, viu? O que está na fila, o que pode acontecer é isso daqui, fechar o ciclo com 4 concursos, a gente tem uma informação muito boa. Então a gente pode pegar e fixar essas 2 dezenas nos nossos jogos. É uma par, uma ímpar, uma boa condição, tá? E eu posso utilizar outras ferramentas, como fechamentos com dezenas fixas, ou posso pegar o rastreador de tendência e deixar essas 2 dezenas fixas e só trabalhar com as outras 13 restantes, tá? Então tem diversas formas da gente utilizar aí, tá? Eu tô achando que vai fechar o ciclo dessa vez, então, com 4 concursos e vai repetir o que aconteceu, então, no último ciclo. O último ciclo precisou de 4 concursos para saírem todas as 25 dezenas. Tá parecendo que vai acontecer de novo, então. Números primos, então bolinha vermelha, que veio zebra, né? 8 números primos, né? Não acontece com muita frequência. Só aconteceu 106 vezes, né? Contando já com o concurso de ontem. É a cada 33 concursos, em média,
que esse evento acontece. Agora a gente tem tendências para ver 2, 3, 5 e 9 dezenas. Números na cruz, tendências para ver 5 e 6 dezenas. Números ímpares, tendências para ver 6, 10 e 12 dezenas. Números na moldura, tendências para ver 7, 9 e 12 dezenas. Números de Fibonacci, tendências para ver 2, 3, 5 e 6 dezenas. Números na progressão, tendências para ver 2, 3, 5 e 6 dezenas. Ciclo dos primos, faltando a dezena 5 para fechar esse ciclo alternativo. O ciclo da cruz, também 2 dezenas para fechar. Ciclo dos ímpares, somente a dezena 15 para fechar esse ciclo. Ciclo da moldura começou agora. Quando começa assim, tem muitas dezenas, o que eu posso fazer? Eu posso selecionar todas as dezenas, dar um Ctrl C, vir aqui na caixinha de opções, selecionar a opção estatística personalizada, colo esse conjunto de números que eu acabei de copiar aqui, clico em gerar. Então, eu tenho aqui dessas 8 dezenas, né? O meu ponto de equilíbrio está aqui, então eu tenho que escolher 5 dessas 8 dezenas e inclusive está em tendência, tá? Então era isso que eu iria fazer, né? Se você quiser seguir, né, os meus ensinamentos, está aí. Então a minha sugestão é que você coloque aí 5, talvez até 7 desses 8 números, né? Pode vir, né? Por que não, né? Ciclo de Fibonacci, dezena 8 para fechar, e ciclo da progressão, pode fazer também a mesma coisa. Pega esses 5 números, coloca na estatística personalizada, você vai ter um conjunto aí para poder fazer suas escolhas. Esse é o vídeo, então, de segunda-feira. Amanhã não tem vídeo, então fiquem todos com Deus. Um abraço, um bom domingo para todos.